feliz sábado, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui para podermos apresentar a palavra do Senhor para os irmãos, lembrando que, apesar da distância, apesar das dificuldades, das lutas, ainda temos um Deus maravilhoso que está a nos guiar, a nos dirigir, a tomar o rumo de nossa vida. Nesses momentos que iremos passar aqui agora, nesses poucos minutos, eu gostaria de convidar você a se sentir na presença do Deus eterno e juntos podermos adorar a Ele. Por isso, eu quero convidar você, nesse momento, para me acompanhar nesta prece. Bondoso Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nos levantastes hoje para poder te adorar. Agora, Pai, nós iremos abrir a Tua palavra e nós queremos, Senhor, sentir a presença do Teu Santo Espírito. Aquele que nesse momento está me ouvindo, aquele irmão, aquela irmã, que ele possa sentir, Senhor, o Teu abraço amoroso, o Teu abraço fraternal e que juntos, Senhor, possamos ter uma experiência contigo. Abençoa-nos na leitura da Tua palavra, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu escolhi um tema talvez conhecido, uma frase bastante conhecida. Ela está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia, João, capítulo 3, versículo 30. O título é exatamente o versículo, o título da mensagem. Porém, nós não vamos ficar apenas nesse verso, mas vamos nos concentrar exatamente no pensamento de João. Você já abriu a sua Bíblia? A minha já está aqui aberta. João, capítulo 3, versículo 30. O texto bíblico diz assim, você conhece, convém que ele cresça e que eu diminua. Bem, é uma expressão conhecida, é uma expressão que muitas vezes nós utilizamos exatamente para poder demonstrar humildade, para poder demonstrar que outros possam brilhar na nossa frente. Até aqui a gente já fez a nossa parte. Mas você conhece até o motivo pelo qual levou João Batista a expressar esta frase? Bem, antes de nós chegarmos lá, vamos ver um pouquinho como era a vida de João Batista. E antes disso, eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é o propósito da sua vida? Você tem ciência para o qual você foi chamado? E eu não estou me referindo apenas a questões espirituais. Estou falando do propósito geral de sua vida familiar, o propósito nos seus relacionamentos com seus amigos, com nossos amigos, com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho, de escola, faculdade. Não importa, você sabe qual é o seu objetivo? Sabe, a gente vai ver um personagem bíblico que ele tinha ciência realmente de todo o seu objetivo, de tudo o que havia em sua vida. Bem, antes de chegarmos no versículo 30, a história toda começa no versículo 22. O versículo 22 começa dizendo que depois disso o quê? Bem, os versículos todos anteriores têm aquele famoso encontro de Jesus com Nicodemos. Ali Jesus teve o privilégio de ter um encontro pessoal com Nicodemos e Nicodemos abrir o coração, e Jesus abriu o coração para Nicodemos. A história de Nicodemos aí, a gente sabe que ela ficou inconclusa. A história de Nicodemos só vai voltar realmente lá na cruz, quando ele abertamente se revela a Jesus, como seguidor de Jesus. Mas aqui e agora, Jesus ele sai de Jerusalém e ele vai com os discípulos para a região do Rio Jordão, uma região chamada aqui perto da Judéia, e Jesus permanecia ali com eles. Vamos ler aqui o texto. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. É interessante a dinâmica da história. Jesus tinha ido para Jerusalém, tinha expulsado os vendedores do templo, tinha tido uma conversa à noite no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ali próximo,
com João Batista, e agora ele voltou para a região da Judéia, mas lá perto do Rio Jordão. E lá ele batizava e João batizava em outro lugar. Havia dois movimentos agora. Na realidade, eu queria só acrescentar uma coisa aqui. Na realidade, não havia só dois movimentos. Naquela época, havia vários movimentos religiosos e de chamado para a santidade, para se purificar. Só que o movimento de João Batista tornou-se proeminente, maior e que chamou a atenção. Nós encontramos nos evangelhos algumas discussões de João Batista com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei, com os líderes religiosos. Eles mandaram delegações para João para saber quem era João. E João dizia: eu não sou Cristo. E então você é quem? E João sabia quem ele era. Lá no Evangelho ele diz que ele era o precursor. Depois dele viria alguém que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés. Bem, João tinha consciência disso. É muito claro na Bíblia, é muito claro na palavra de Deus que ele tinha consciência disso, da sua missão. Ele sai para pregar e ele faz uma coisa que chama realmente a atenção. É interessante que o próprio Jesus, tempos depois, dando o testemunho de João, depois que João já estava preso, ele disse que entre nascido de mulher não houve alguém maior do que João. Que tremendo! Você imaginou Jesus falando isso a seu respeito, dizendo que, dando um elogio tão grande assim? João era alguém especial. Entre nascidos de mulher não tinha um profeta, uma pessoa maior do que João. Tamanha foi a obra que João realizou, grandioso foi o seu trabalho. Bem, só que agora nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento de um lado e um movimento do outro. Jesus com os seus discípulos de um lado e João com seus discípulos do outro. Era um período forte de transição. É que nós podemos dizer assim, havia duas igrejas agora. Uma igreja estava batizando em Enon e outra igreja estava batizando lá em outra região da Judéia. Só que eles tinham comunicação, eles tinham conversa. E eu gosto um pouquinho dessa história, de parar um pouquinho nessa história aqui, nesse pedaço da história, porque tem uma lição muito interessante para mim e para todos nós, eu acredito, nesse período em que temos ouvido tantas vozes, exatamente porque temos mais tempo, temos estudado mais e temos recebido tantas mensagens, tantas coisas, e às vezes nós terminamos nos perdendo. E foi exatamente o que aconteceu isso. Foi um período de transição, era um período de crise agora, podemos dizer assim. Não uma crise como nós estamos vivendo, mas uma crise assim, para que lado a gente vai? Porque a gente percebe o seguinte, voltando, antes de a gente entrar aqui no versículo 25, a gente percebe que João, depois que batizou Jesus, ele disse o seguinte, lá em João capítulo 1, versículo 29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, ele depois batizou Jesus, e depois que batizou Jesus, ele encaminhou alguns dos seus discípulos para seguir a Jesus. Foi o caso de João Evangelista, de André, que já eram seguidores de João Batista. E aí eles passam um dia inteiro com Jesus. Seguidores de João Batista agora começaram a seguir a Jesus, encaminhado pelo próprio João. Você imagina a confusão que começou a acontecer na cabeça das pessoas. Era um período realmente de transição. Aí no versículo 25 nós encontramos um exemplo disso. E é uma atenção para nós, para mim e para você. Diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Bem, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui nesses dois versículos. O versículo 25 diz que os discípulos de João Batista
estava discutindo com os judeus. Um adendo aqui. No Evangelho de João, todas as vezes, ou a maioria das vezes, quando se fala os judeus, na realidade não está se referindo à totalidade dos judeus ou a qualquer membro da comunidade judaica. Está se referindo especificamente aos líderes judeus, aos fariseus, doutores da lei, aquelas pessoas que se envolviam muito na discussão religiosa. Então, o que nós encontramos aqui é um discípulo de João, um seguidor de João, do movimento de João Batista, podemos dizer assim, na nossa linguagem hoje, um membro da igreja de João Batista. Ele foi questionado por um membro da igreja dos judeus, os líderes judeus. E o que é que eles estavam discutindo? O texto bíblico diz aqui que era uma contenda a respeito da purificação. É interessante esse tema da purificação até hoje na Judeia. Existem alguns movimentos de purificação. Esses movimentos eram pessoas que faziam de tudo para poder ficar limpo. Nos evangelhos nós encontramos lá uma crítica que foi feita aos discípulos de Jesus pelos líderes judeus porque eles comiam sem lavar as mãos. Não é que eles não lavavam as mãos assim, eles não lavavam como deveriam lavar, de forma cerimonial. Existiam muitos ritos de cerimonial. Existia, por exemplo, o grupo dos essênios, era um outro movimento que existia na época de Jesus, que eles se isolavam em uma parte lá perto de uma região, perto do Mar Morto, uma região chamada região de Qumran, e lá eles tinham rituais em que eles tinham locais que várias vezes ao dia eles desciam uma escada, tomavam uma espécie de banho e saíam por uma outra escada para poder não tocar e não passar num lugar que havia sido, ainda não tinha sido purificado. Então eram muitos detalhes e havia essa discussão. Vocês estão percebendo? Era uma discussão por coisas insignificantes, coisas pequenas, coisas que aparentemente, pelo nome, né, purificação, era algo importante, mas na sua essência não tinha importância para a salvação. E eles, envolvidos com isso, eles perderam o foco. Estou falando, me referindo aos discípulos de João. Quando a gente lê o versículo 26, a gente pensa que, já que eles estavam discutindo, eles vão atrás de João. João, como é mesmo esse negócio da purificação? Lembra-se que João ele fazia o quê? Ele batizava. E o batismo era uma espécie de purificação. Na cabeça do ritual, o batismo era para eles como uma espécie de purificação. Purificação dos pecados, purificação da vida, tornar-se santo, tornar-se próximo a Deus. Então, já que João era alguém que estava batizando com ritual de purificação, a gente espera que os discípulos de João vão atrás de João agora e vai perguntar a respeito da purificação. Só que quando ele chega, e a surpresa é essa no versículo 26, em vez de ele falar da purificação, eles trazem contenda. Eles dizem assim, João, lembra daquele rapaz, daquele homem que você deu testemunho, já falou dele, que era o Cordeiro de Deus? Eles agora estão indo, ele está lá batizando, lá em tal lugar, lá em cima. E está todo mundo indo atrás dele, não está percebendo que a igreja está ficando vazia, não? É interessante isso. Em vez de eles irem perguntar sobre a purificação, eles vão lançar contenda, separação. Mas é exatamente isso que acontece. A lição que nós tiramos desse texto aqui é exatamente isso. Quando nós nos detemos em coisas pequenas nessa vida, quando passamos a discutir pequenos detalhes do nosso ritual religioso, mesmo que seja importante, quando fazemos dessas coisas algo principal da nossa vida, que era exatamente o que eles estavam fazendo da purificação, do ato necessário do batismo, do ato necessário de ter uma vida, de passar por determinado ritual. Eles esqueciam do principal, que era ter uma vida santa. E aí, quando a gente perde o foco daquilo que é principal, nós nos tornamos presa do inimigo, presa dos ardis do inimigo. E até mesmo vamos pegar coisas que parecem ser boas em si, parece ter uma nobre intenção, a gente termina não enxergando
e causamos contendas. E foi exatamente isso que o inimigo fez através dos discípulos de João. Eles foram atrás de João agora para colocar João contra Jesus. João, abra o olho. Você abriu aqui esta igreja fez um grande movimento, as pessoas vieram para aqui, chamamos a atenção, as estruturas religiosas ficaram com medo, vieram aqui e todo mundo estava vindo aqui para ser batizado. Agora quase ninguém está vindo, João. A igreja está ficando vazia, João. E as pessoas estão indo lá para aquela igreja lá do missionário Jesus. E o Jesus está levando todos os discípulos, você não está percebendo? Precisamos, aí eu estou já extrapolando o texto bíblico, é possível que ele estivesse, precisamos nos purificar mais. É possível que tenha acontecido isso. João, ele ouviu atentamente. João poderia ser tentado, mas João, ele tinha consciência do seu chamado. Ele sabia quem ele era. Desde o início do seu ministério, quando o seu ministério começou a ter sucesso, ele sabia qual era a sua missão. Ele tinha ciência. Por isso que em todos os momentos que ele foi tentado, desde o início, tentado a ser alguma coisa, ele sempre dizia: depois de mim virá o outro. E ele já tinha sido revelado a ele a Jesus. Quando ele batizou a Jesus, antes de batizar Jesus, depois que ele batizou a Jesus, ele viu também o Espírito Santo, ele ouviu o testemunho, ele sabia que era Jesus. E ele sabia que a sua missão tinha chegado a um termo. Ele sabia que agora ele tinha que encaminhar as pessoas para Jesus. Olhe só a resposta de João aí, no versículos 27 até o versículo 29. A minha Bíblia diz assim, me acompanha aí. Abriu? João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma do céu que não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí o verso que nós lemos no início, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui está o centro. Primeiro, ele relembra que ele foi chamado por Deus. Ele recebeu do céu para dar. E o que ele recebeu do céu para dar? Uma mensagem de preparo para receber o Messias. O Messias prometido desde o Jardim do Éden, desde o primeiro pecado. Deus prometeu o Messias, o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E ele veio para poder preparar o povo para isso. Agora, ele mesmo lembra que disse que ele não era isso. Então ele dá um exemplo da cultura hebraica. Aqui está o amigo do noivo. O que é esse amigo do noivo? O amigo do noivo era alguém que estava aguardando a noiva no dia do casamento. Era alguém que levava, que tinha o cuidado da noiva até que o noivo viesse buscar. Então, ele estava dizendo ali o seguinte: eu estou preparando a noiva, a igreja. Eu estou preparando a noiva, o povo de Deus, o movimento de Deus. Eu estou preparando um povo para se encontrar com esse Senhor, com o homem, com o noivo. E quando ele ouve a voz do noivo, aqui está um detalhe: você ouve a voz de Deus? Você reconhece a voz de Deus? João reconheceu a voz do noivo. Quando ele viu Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus foi batizado, ele disse: eu não quero, porque eu que preciso ser batizado por você. Jesus o faz batizar. João reconheceu a voz do noivo quando viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre Jesus e ouviu a voz de Deus. João já tinha ouvido a voz do noivo, e quando João ouviu a voz do noivo, ele havia se alegrado, ele estava feliz, ele estava realizado, porque agora ele poderia passar, a sua missão havia sido realizada. Por isso que ele chega e diz: eu ouvi a voz do noivo, convém que ele cresça e que eu diminua. Qual era o que é que estava motivando João? Ele ouvia a voz do noivo, ele sabia, ele conhecia. Ele sabia qual era a missão. O centro da sua missão
não era a missão em si. O centro da sua missão era o próprio Jesus. O centro da missão de João era algo fantástico. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da sua missão, irmão. Jesus Cristo é aquele que dirige os seus passos. Jesus Cristo é aquele que conduz a sua conversa, o seu pensamento. Ou você para poder discutir coisas pequenas de profecia, coisas pequenas de comportamento na igreja, coisas que podem ser até importantes, mas ele não pode ser o alvo da sua vida. Ele não pode ser o motor principal. O motor principal tem que ser Jesus. Quando você se afasta dos olhos de Jesus, quando você tira os seus olhos de Jesus, você sabe o que acontece? Você vai procurar discutir sobre a purificação. Quando você tira os olhos de Jesus, você sabe o que acontece? Você vai começar a discutir sobre tamanho de coisas que você pode e não pode fazer. Parece aquela discussão assim, até onde eu posso ir no pecado e que Deus pode me perdoar? Até onde? Porque pecado, é sim, é não. Mas quando você tem os olhos de Jesus, a sua vida fica organizada, a sua vida fica direcionada e você não vai perder tempo com coisas pequenas. Hoje, meus queridos, nós nos lembramos de que, por melhor que tenha sido, que possa ser as nossas intenções, por tão grandiosos que tenha sido o nosso trabalho, nós precisamos ter consciência da nossa missão. Qual é a sua missão? Para que foi que você foi chamado? Jesus chamou cada um de nós para testemunhar dele. Jesus nos chamou para preparar um povo, para alertar um povo, para encontrar-se com Jesus, com ele mesmo, que vai voltar nas nuvens dos céus. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7, diz que nós somos chamados para pregar o evangelho eterno, dar um alerta a esse mundo. E aí tem outros, tem a segunda e a terceira mensagem, e que se complementa com Apocalipse 18:4, com aquela mensagem, sai dela, povo meu. Ou seja, nós temos uma mensagem especial. Esta mensagem é levar o povo ao Evangelho eterno, Jesus. E muitas vezes nós estamos discutindo como não é essa mensagem, nos detendo, nos discutindo com a mensagem, sem proclamar essa mensagem, sem levar as pessoas a Jesus. Nós temos que levar as pessoas a Jesus para fixar os olhos em Jesus, olhar para Jesus. Não gostaria de você hoje, mais uma vez, dizer a Jesus: Jesus, eu quero que os meus olhos fiquem fixos em Ti, para que a minha vaidade, o meu orgulho, a minha exaltação própria, as coisas que às vezes eu acho que realizei, mas na realidade foi o Senhor que realizou através de minha vida. Eu quero tirar os olhos disso tudo e olhar para Ti e dizer assim: Senhor Jesus, Tu és o principal, Tu és o melhor, Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. Não gostaria de você dizer isso hoje para Jesus? Se você gosta disso, eu quero que nesse momento você mais uma vez pare. Pare um pouquinho, pare 2 segundos, 3 segundos e junto comigo faça essa prece ao Senhor. Oremos. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Deus querido, nesta terra, nós temos muitas coisas que nos tiram a atenção. Pai querido, até mesmo quando estamos envolvidos na Tua obra, no Teu trabalho, na Tua igreja, muitas vezes, Senhor, focamos em coisas que não têm importância. Muitas vezes, Senhor, o inimigo nos tenta a discutir, Senhor, detalhes da obra, do ministério, da doutrina. E muitas vezes, Senhor, esquecemos do principal. E quando esquecemos do principal, Senhor, temos nos afastados uns dos outros. Assim como os discípulos de João tentaram afastar João de Jesus. Por favor, Senhor, não permita que isso aconteça em nossa vida, em nosso coração. Eu quero te pedir mais uma vez nessa noite, nesse momento, que o teu Santo Espírito encha-nos de paz, encha-nos de alegria. Que o teu Santo Espírito transforme nosso coração, fazendo-nos, Senhor, abrir os olhos para enxergar a grandeza do teu amor, a grandeza da tua graça, fazendo-nos enxergar a cruz,
mas também, Senhor, fazendo-nos enxergar a glória que virá quando teu Filho Jesus voltar na nuvem dos céus. Por favor, Senhor, coloca esse objetivo, esse ideal em nosso coração nesse momento. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado. E que no restante desse dia possamos todos vivenciar esta paz, lembrando sempre, convém que Jesus cresça em nossa vida e que nós possamos estar diminuindo, cada vez menos nós e cada vez mais Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração para você. Amém.